Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o climão entre o Cássio Nunes e o Gilmar Mendes, tá? Vocês lembram a votação lá da questão do Marco Civil da Internet, que teve a decisão ontem, coisa e tal, teve o tal do almoço, que eu falei que é um absurdo isso, né? Literalmente é um processo legislativo oculto, porque 11 pessoas se sentaram num lugar e decidiram como é que seria o voto final desse negócio, como é que seria a regulamentação da internet, né? Um absurdo completo, isso totalmente fora do padrão democrático brasileiro, totalmente fora da institucionalidade brasileira. E faltava ainda o voto do Nunes Marques. Muita gente imaginava que o Nunes Marques iria segurar o voto, pedir vista para dar o voto para ganhar mais tempo nisso daí, né? Agora, a gente sabe que ele próprio disse que não queria fazer isso porque não tinha interesse em causar estresse com o pessoal lá. Mas ele foi o recado, ele trouxe um recado para o pessoal que é o seguinte: gente, a gente não tem que avaliar a questão da geopolítica brasileira nessa história, a questão do Trump e coisa e tal, e dizem que o Alexandre de Moraes subiu nas tamancas, não, que não tem isso, que não pode, não sei o que lá. E o Gilmar Mendes, que tá na cara para mim que são os dois ali, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são os dois viúvas do PSDB, que querem muito censurar a rede social do Brasil, ou então, viúvas do PSDB, ou então que estão ligadas à aristocracia europeia, lá ganhando dinheiro lá da aristocracia europeia. Enfim, esses dois aí confrontaram o Nunes Marques e chamaram ele de bolsonarista. Olha que coisa, um insulto enorme, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra muito bem o absurdo que é esse tipo de coisa. Veja, essas discussões todas poderiam acontecer no plenário do Congresso. O Congresso funciona dessa forma. É para ter a discussão ali, os senadores e deputados discutirem o assunto e coisa e tal, e todo mundo fica vendo qual é a discussão, quem está chamando quem de o que está acontecendo, o que não está acontecendo, a posição de cada um. E se um deputado ou um senador adota uma posição diferente do que quer o povo brasileiro, o povo pode responder votando, não votando nele, né? Votando naqueles candidatos ou naqueles deputados que atenderam ao clamor das ruas. Esse caso aqui é um caso de legislação feita em quarto escuro. O pessoal se reuniu lá num almoço que diz que durou várias horas porque não conseguiam chegar num acordo e coisa e tal. E no final das contas fizeram aquele voto tosco, absolutamente tosco, sem sentido nenhum. E que, olha só o que teve a intervenção aqui dessa história. Essa notícia foi sugerida por Ayatollah, Daddy Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a bronca de Gilmar Mendes e Nunes Marques, né? Então diz aqui a Bela Megali, e a mesma coisa disse a Daniela Lima também, tá? A Daniela Lima também falou essa besteira também, olha só. As duas ficaram sabendo, ou seja, o pessoal cantou essa história aí para fora da imprensa, né? Provavelmente o Gilmar Mendes. Eu já falei para vocês, o informante ali são os dois, é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que são os informantes da Daniela Lima, né? Aqui, ó, numa reunião entre os 11 ministros do STF sobre a responsabilização das redes sociais, terminou com uma bronca do Gilmar Mendes no Cássio Nunes. Mas olha só a bronca que foi. O estopim da discussão aconteceu depois que todos os integrantes do tribunal estavam reunidos por mais de 2 horas na presidência do STF para discutir o texto final do julgamento envolvendo as Big Techs. De novo, estão fazendo uma lei oculta, uma lei que não tem responsabilização, uma lei que eles inventaram da cabeça deles, que não teve acordo, porque foram 11 votos, cada um num sentido diferente. Naquele momento, o ministro Nunes Marques levantou a preocupação. Olha a preocupação do Nunes Marques. De maneira genérica, de que aquele julgamento poderia culminar numa investida de países estrangeiros sobre instituições brasileiras. Ó, galera, o negócio é o seguinte, vocês estão ligados que vai dar merda, né? Deve ter sido assim que ele falou lá, vocês estão ligados que vai dar ruim essa porra, né? Vocês estão querendo comprar briga com o Daddy Trump, né? E vai dar merda essa porra, né? Enfim. O ministro Alexandre de Moraes reagiu. Né? O magistrado que vem sendo o principal alvo das ameaças de sanção por parte dos Estados Unidos deixou claro que não tinha nenhuma preocupação com qualquer punição. Moraes defendeu que o julgamento seguisse e fosse finalizado e coisa e tal, e não tô nem aí, pode mandar me sancionar. É que ele não percebeu ainda o tamanho da trobozonga, né? Mas beleza, ele vai aprender, uma hora ele vai perceber o tamanho da trobozonga. E eu vou falar sobre vocês um vídeo de amanhã, o relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana, que está dizendo quem é que está por trás do Alexandre de Moraes, quem é que está por trás do Gilmar Mendes,
Porque, para pensar, esse pessoal não ia peitar o Trump, eles sabem que não podem peitar os Estados Unidos. Mas tem uma galera por trás desse pessoal. Vou falar no vídeo de amanhã. Nunes Marques voltou a falar sobre a necessidade de ponderar sobre o tema e levou uma invertida do decano da corte, Gilmar Mendes. O magistrado disse que Nunes Marques estava encampando o discurso bolsonarista. Não estou te chamando de bolsonarista, mas você está encampando o discurso. É uma ofensa para eles isso lá, cara. O pessoal fica ofendido com isso, cara. Não pode chamar de bolsonarista, não. Aqui, ó. Se você cede a um chantagista, você nunca se livra dele. Eu acho que é muito importante essa frase chegar no pessoal lá dos Estados Unidos, né? Porque, veja, o Trump está fazendo toda essa coisa com cuidado porque quer fazer a coisa correta. Está indicando de todas as formas que censura uma coisa errada. Primeiro, porque fere os direitos humanos. Segundo, porque é contra os interesses americanos, né? Não tem ninguém fazendo chantagem com ninguém. O que o pessoal está fazendo é, olha só, mostrando que vai dar ruim, né? Vai dar ruim essa parada aí, ó. Não vai dar bom isso não, hein? Mas o Gilmar Mendes encara isso como uma chantagem. O Trump está chantageando o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Esse pessoal não percebeu ainda o tamanho do buraco que eles estão. É isso, acho que o curioso é isso. Eles estão numa bolha tão fechadinha, a bolinha que a esquerda construiu uma bolhazinha em torno deles ali, né? Com muito dinheiro, certamente, com muita pressão ali, com as jornalistas todas ali, né? Paparicando os ministros e coisa e tal. Construir essa bolhazinha em torno desse pessoal, eles não estão vendo o tamanho da trobozonga que está vindo atrás dele. Não, porque o Trump é o chantagista, está chantageando a gente. Pois é. Disse o ministro Gilmar defendendo que o julgamento fosse finalizado. O decano teve o apoio da ampla maioria dos colegas da corte, né? Então, o Nunes Marques foi o cara que, olha só, isso vai dar ruim, hein? Isso vai dar merda, hein? E o pessoal falou, não, tamo aí, tamo junto, vamos, chantagem, o Trump tá chantageando a gente. Vamos ver. Nesse momento, o voto que faltava era do Nunes Marques. O ministro, que já tinha faltado algumas sessões, tentava postergar a decisão do STF sobre a responsabilização das redes sociais. Na visão dos colegas, no entanto, ele não queria comprar o desgaste de solicitar um pedido de vista. Após a bronca do Gilmar Mendes, Nunes Marques disse que apresentaria seu voto. Segundo os presentes, a reunião terminou com o tema pacificado entre os participantes e sem climão entre os ministros, né? Então, como eu falei para vocês, eu avisei isso, por que o Nunes Marques não pediu vista no voto dele? Porque pressionaram ele lá. É lógico que isso daqui, o que estão contando aqui, é a parte bonitinha para o Alexandre de Moraes, porque quem contou isso aqui foi o Alexandre de Moraes, né? Mas eu tenho certeza que teve muita gente lá ó, com o cozinho na mão, lá não passava Wi-Fi nessa reunião lá. O pessoal tá sabendo, o Nunes Marques avisou a galera, vai dar ruim essa coisa. E o Marco Rubio e o Trump agora tem que fazer o dever de casa deles, porque ó, esse pessoal tá achando que é chantagem, tá fazendo chantagem barata com vocês, né? É só chantagem. Eu vou falar para vocês, eles têm alguém por trás nessa história, né? Mas não adianta, quem está por trás deles é quem está por trás do Partido Democrata americano também e que está perdendo de qualquer forma. O grande problema desse pessoal é justamente a opinião pública. A opinião pública está indo para o outro lado. A direita está ganhando na Europa, apesar de toda a insistência desse pessoal, e não vai resolver nada, né? Então, após o encontro a portas fechadas, que durou cerca de 4 horas, o STF concluiu o julgamento com aquele voto terrível que a gente falou de censura para o Brasil, né? A Daniela Lima falou a mesma coisa aqui. Eu tô pegando esse vídeo aqui ó, do canal do Oi Luiz, que tem um vídeo mais longo, que ele fala sobre um monte de coisa, e numa das coisas que ele coloca é justamente essa parte aqui da Daniela Lima falando sobre esse caso. Vamos ouvir ela falando aqui. O Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião, a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional. Alguns ministros, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, os dois. Institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator. Os ministros... Muito acalorado. O pessoal está sabendo que está ferrado. É que eles acham que vai ser uma piroquinha desse tamanho, não é? Vai ser o grosso vai entrar. Vamos ver aqui. Dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes.
Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque pode sobrar para todo mundo no STF, né, senhor Alexandre de Moraes? Você sabe que você é o primeiro da lista, não é o único da lista nessa história. E junto com o Alexandre de Moraes vai um monte de gente que está debaixo dele também, né? Que o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Não do governo diretamente, mas o Marco Rubio já deixou a dica que vai ter, né? Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer. Fecho aspas. Gilmar Mendes é outro que está preocupado. O IDP lá, eles estão falando que é o Eduardo Bolsonaro que está falando com o Chega, o pessoal do Chega falou que vai investigar o Gilmar Mendes lá em Portugal, né? Estão dizendo que é o Eduardo Bolsonaro que está por trás disso, da investigação do Chega lá em Portugal. Esse pessoal acha que está amarrando burro em uma coisa segura, não estão amarrando, não. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse: o discurso bolsonarista, para esse pessoal, ser discurso bolsonarista está errado, não pode, né? Esse pessoal vai ter vai acordar para a realidade de forma muito dura, vai ser muito duro para esse pessoal acordar para a realidade em bem pouco tempo. Disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda... E eles não estão agradando grupo político não, né? A esquerda inteira elogiou a decisão deles. Eles não estão agradando grupo político nenhum. É o Cássio Nunes que está agradando um grupo político. Caraca, esse pessoal é muita cara de pau, bicho. Repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte: se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou: nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relato. O problema desse pessoal é que quando vier a porradinha dos Estados Unidos e eles não aguentarem, aí vai ficar muito mais feio pro STF no final das contas. O Trump fez a parte dele, deu o recado, deu a entender o que era importante, explicou a questão dos direitos humanos, mas o pessoal está numa bolhazinha desse tamanhinho da esquerda, não consegue enxergar a realidade. Vamos ver para onde é que vai esse negócio. Vai ser divertido. Eu tô ansioso pelos próximos capítulos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.